A glória. Antes de você se assentar, abraça aí a pessoa que está perto de você. É bom estarmos aqui para celebrar ao Senhor por tudo que Ele é para nós, pela sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Como é bom celebrar ao Senhor por tudo que Ele é. Nesse primeiro domingo de maio, o mês com foco na família. Pedir a galera da mídia para colocar a arte aí do nosso tema do mês da família. E lembrando que no próximo sábado, às 9 horas, nós teremos o nosso culto de consagração. Pela manhã, mães, pais, orando pelos filhos, orando com os filhos. Então venha, você que é filho, você que é pai, você que é mãe. Então todos nós, venha 9 da manhã, nosso culto de consagração. Estaremos aqui nessa manhã orando por nossas famílias. Os pais terão a oportunidade de orar pelos filhos e com os filhos. Então venha para esse momento especial de intercessão por nossas famílias, né? Então, isso aí epa, esse cara grande aí, tá bom essa imagem, mas a imagem ali da casa sobre a rocha, né? A imagem do tema do nosso mês da família. No próximo domingo, o que a gente celebra? Dia das Mães. Então, os homens, como nós fazemos todos os anos, os homens, nós vamos preparar um café da manhã para as mães, às 8 da manhã. Nós estaremos aqui para o café da manhã e logo depois o culto celebrando ao Senhor por tudo que Ele é para nós, pela vida das mães. Um culto especial, mas o café da manhã, então, às 8 horas da manhã. Venha para cá, então, para participar desse café da manhã em homenagem às mães da nossa igreja. Irmãos, a gente está aqui falando de família, nesse mês com foco na família. A Dani e o Flavinho estavam aqui à frente compartilhar com a igreja, agradecendo ao Senhor pelo livramento. Vocês vão ver ali os braços da Dani estão ali arranhados, né? Ela foi atropelada por um motoqueiro que estava andando na ciclovia quando ela saía do trabalho, né? Aos 5 meses de gravidez, foi um susto para a gente. Isso aconteceu na quarta-feira, mas Deus proveu, protegeu, e ela está aqui, linda e maravilhosa como sempre, não é? E assim, com o Benjamin ali, que Deus permitindo, em finalzinho de julho, início de agosto, ele está chegando aí para alegrar os nossos corações. Mas, hoje, a gente tem também aí o Anderson e a Vanessa aqui. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, o Benjamin vai chegar em agosto, mas alguém vai chegar em dezembro, né? Vanessa e Anderson estão grávidos também aí, e em dezembro aí o nosso presente de Natal será aí o segundo netinho, ou a primeira netinha, né? Vai estar aí, flamenguista, obviamente, o ventre é rubro-negro, né? Já avisei ao Flávio sobre isso, o Benjamin já vai começar ali torcendo pelo Mengão. Vasco hoje, nem para ajudar a gente, ganhar do Palmeiras, conseguiu, meu pai. Assim não é difícil esse negócio, tá vendo? Mas, então aí a família aumentando, né, para a glória do Senhor. Como é bom a gente poder agradecer ao Senhor por isso, né? E esses dias aí me preparando para os legendários, a cara disse, tu tem que ir no cardiologista, tá? Aquela coisa. Afinal, você já é um hexagenário avô. E aí eu disse, tá bom, né? Ou seja, a idade chegou. A gente precisa se conscientizar disso aí. Carla não está aqui, está em casa com a mamãe, cuidando da mamãe. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, o versículo que é o versículo tema do mês da família. Nesse mês especial, e vamos falar um pouco sobre edificando a casa sobre a rocha. Hoje pela manhã, a gente ouviu, quem estava aqui, um testemunho de uma família que, na dependência do Senhor, vive ali o milagre de Deus, o surpreender do Senhor, quando nos usa, mesmo quando a gente está ali, cheio de lágrimas, chorando, cheio de insegurança e de angústias, mas esse é o nosso Deus que nos usa, apesar de quem nós somos. Se você não estava aqui de manhã, depois acessa ali o nosso canal do YouTube e perceba ali, assista ali o testemunho da família da pastora Tânia, esse momento de gratidão pela vida da Zoe. E então, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, palavras do Senhor Jesus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, e te pedimos que, através da tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo, fale conosco, Pai, e ajude a cada um de nós aqui, a começar em mim, a edificar as nossas casas na rocha fiel, que é Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus, aqui nesse texto, fala sobre as suas palavras, ele está se referindo a todos os ensinamentos que ele estava ministrando à multidão, desde o capítulo 5 de Mateus. Você, então, depois, pode, na sua casa, ler a partir do capítulo 5, e vai encontrar ali uma sequência de ensinamentos de Jesus a uma multidão. Essa sequência de ensinamento de Jesus chama-se o Sermão do Monte. Muita gente conhece assim, porque Jesus estava ali no monte, ministrando a uma multidão. Um monte de gente estava ali, ouvindo então a palavra que o Senhor estava ministrando. Nós estamos no mês com foco na família, e é um grande desafio edificar uma casa sobre a rocha, que é Jesus. Edificar os nossos relacionamentos sob a direção de Deus. E sobre o Senhor Jesus, que tem tudo aquilo que eu e você precisamos aprender para construir relacionamentos saudáveis e que vençam o tempo. Jesus, ele deve ser o fundamento da nossa casa, o fundamento de nossos relacionamentos. Como o Senhor diz aqui nesse texto, as famílias que resistem a todas as lutas que a vida nos apresenta, são aquelas famílias que correm para os braços de Jesus, que correm humildemente para Ele, dizendo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu poder sobre a nossa vida. Jesus estava encerrando essa sequência de ensinamentos, e Ele fala sobre dois homens, dois construtores. Os dois ouviram as palavras do Senhor, mas apenas um praticou. Os dois estavam ali. E a diferença entre a ruína e a estabilidade de uma vida e de um casamento e de um lar está no alicerce, que quase ninguém vê, e não nas paredes externas que todo mundo vê, porque as paredes externas podem ser muito bonitas, mas se não tiver um fundamento, um alicerce, ali, aquela casa, aquele lar, ele pode ir à ruína, pode ser destruído. A nossa vida é como uma construção assim. Na verdade, a nossa vida é uma construção espiritual, onde dia após dia o Senhor nos edifica com a sua palavra, nos edifica com o agir do seu Espírito Santo. Ele nos fortalece, Ele nos dá discernimento, Ele mostra a direção, Ele nos dá consolo, Ele nos dá proteção em todo momento. Interessante que Jesus aqui, encerrando essa sequência de ensinamentos, ao invés dele encerrar com uma bênção, ele encerra com um alerta. Ao invés dele dizer, e ali está uma bênção no final de tudo, ele alerta dizendo, galera, só existem dois caminhos, não existem outros, só existem duas atitudes diante de tudo isso que eu te falei, e só existem dois destinos, só existem dois caminhos, o da obediência ou o da desobediência. Só existem duas atitudes, ouvir e praticar ou ouvir e rejeitar. Só existem dois destinos, estabilidade e força ou ruína. Não existe meio termo. Uma casa, quando cai, ela pode cair pela metade, mas o que ficou precisa ser derrubado, porque a sua estabilidade foi abalada. Quando um prédio desaba, aquilo que restou dele ali é derrubado também, porque não tem segurança nenhuma para ficar ali.
Deus, então, ali, ministrando aquela multidão, o Senhor Jesus apresenta um que ouve e pratica e um que rejeita. Os dois construíram, os dois enfrentaram tempestades, mas só um ouviu e praticou, só um permaneceu de pé. Sabe por quê? A grande diferença está no fundamento. A grande diferença está no alicerce. A grande diferença está naquilo que nem todo mundo vê, mas que Deus vê. Como a minha vida e a sua vida está diante do Senhor, ali no secreto do nosso quarto, ali naquele lugar onde não existe mais ninguém olhando, mas o Senhor está. O que nós somos de verdade diante do Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, que conhece todos os nossos sentimentos. Nós vivemos e estamos construindo uma vida. A galera ora, ou pelo menos deveria, para começar a namorar, entende a vontade, né, pastor Douglas? Tinha que pelo menos orar, e ler a Bíblia toda, como você falou ontem no GE, lê a Bíblia toda ali enquanto ora, para depois tomar uma decisão. Aí a galera vai lá e pega um versículo da Bíblia, Jesus chorou, mais curto, já li a Bíblia, agora vamos orar, porque está na pressa. Não, espera aí, lê a Bíblia toda, busca a direção do Senhor, porque a construção da nossa vida não é feita pelos nossos braços, é feita pelo próprio Deus. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu busco a direção do Senhor, quando eu desejo ardentemente obedecer ao Senhor, ainda que Ele me dê uma ordem que seja muito diferente daquilo que eu quero. É a obediência que vai marcar. E eu só obedeço se o meu fundamento for o Senhor Jesus. Então, nesse processo de construção da nossa vida, dia após dia, a pergunta é: quem é o fundamento da sua vida? Quem é o fundamento do seu lar? Quem realmente é ali a fonte de força, de direção, de proteção, de consolo para você, para a sua casa? Jesus diz que deve ser Ele. E Ele é o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus, o verbo encarnado que se fez carne para morrer por nós, como nós celebramos hoje aqui na ceia, nos lembrando do Deus que habitou entre nós para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vitória. Então, como edificar a nossa família sobre a rocha, baseado nesse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, para eu edificar a minha família sobre a rocha, a primeira maneira é ouvindo com atenção e com intenção as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim no versículo 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras. Jesus estava ensinando ali a multidão. Pessoas, milhares de pessoas estavam ali ouvindo as palavras do Senhor. E então, os ensinamentos de Jesus não são vazios de significado. Os ensinamentos do Senhor Jesus não são vazios de conteúdo. Deus, Ele tem um propósito, um plano para a minha vida e para a sua vida. E Ele não revela tudo de uma vez. Ele vai revelando passo a passo. Porque Ele conhece o futuro, nós não. E nós devemos ouvir então as palavras do Senhor com muita atenção, mas também com o desejo, com a intenção de obedecer, de seguir as palavras do Senhor Jesus. Devemos ouvir as palavras do Senhor Jesus com o coração aberto, pedindo: Senhor, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu coração, muda a maneira como eu ajo e reajo a tudo ao meu redor, muda a maneira como eu convivo com as pessoas, muda a maneira como eu amo as pessoas e expresso esse amor. Ele vai ali dando a nós ensinamentos, e eu e você devemos ter um coração aberto para ouvir, aberto para dar toda a atenção ao Senhor. Sabe como quando você está estudando, você gosta de um professor, e você fica ali ansioso para chegar à aula daquela pessoa, porque é uma aula boa, tem um conteúdo legal, e quando o professor começa a falar, você presta atenção. Sabe quando você gosta de um pregador, seja aqui da nossa igreja ou não, e quando você sabe que aquela pessoa vai pregar, você para tudo para ouvir? Porque você quer dar atenção. É isso que deve acontecer com o Senhor Jesus. Eu devo parar tudo, meu coração deve estar ali com foco em ouvir a palavra do Senhor.
o ensinamento do Senhor, para que então isso possa ser aplicado ao meu coração a cada momento. A palavra do Senhor Jesus deve receber uma atenção do meu coração e do seu, entendendo que Deus ele tem um propósito para a nossa vida. Deus ele tem um plano para nós. E é somente aquele que se submete ao Senhor Jesus vai viver esse plano. Somente aquele que se rende diante do Senhor vai colocar a sua vida diante do Senhor e pedir: Senhor, muda o que precisa ser mudado em mim, transforma o que precisa ser transformado em mim. Senhor, eu tenho uma intenção de te ouvir. Não é só ouvir, é aplicar. Porque às vezes as pessoas ouvem mensagens, ouvem sermões e assistem várias mensagens na internet, nos aplicativos e tudo mais, mas não absorve nada. Ouve a mesma coisa sempre, mas aquilo ali não muda, não transforma o coração, não adiantou de nada apenas ouvir com os ouvidos, é necessário ouvir com o coração, ter um coração aberto ali com toda a atenção. Esses dias aí, teve um irmão que mandou uma mensagem para mim: pastor, me ajuda aí que eu quero servir no ministério. Eu não queria não, só que Deus começou a puxar ali a minha orelha ali, eu não queria, pastor. Mas agora, eu entendi que o Senhor está mandando, eu tenho que obedecer. Eu falei: é isso aí, inocente, sabe de nada. Pastor fala, os pregadores falam, e nada, mas na hora que o Senhor puxa ali, tá bom, Senhor, deixa eu ouvir com atenção e com a intenção de colocar essa palavra no meu coração. Sabe, irmão, não adianta nada você ouvir um monte de coisa, um monte de ensinamentos, se eles ficam no esquecimento no segundo seguinte. Não adianta nada você estar aí conectado conosco pela internet, ou você estar pessoalmente aqui e viver momentos incríveis aqui, mas quando sai por aquela porta ou quando desliga o seu computador, a sua televisão, é como se nada tivesse acontecido. Sabe, às vezes a gente ora assim: Senhor, que a gente saia daqui diferente do que chegou. E isso não é uma retórica, não é um discurso, é um pedido. Senhor, me transforma, muda o meu coração. Com tudo que eu vou viver nesse momento de culto ao Senhor, fala comigo, para eu sair daqui diferente, porque Deus ele quer falar comigo e com você. Deus ele pode transformar a minha vida e a sua, Ele tem o poder para isso, Ele está disponível para fazer isso, e Deus está aqui agora. Você crê nisso? E Ele também está aí na sua casa, nós temos 38 lares agora, acompanhando esse momento de culto ao Senhor, e sim, Ele tem o poder para fazer tudo isso, mas as palavras de Jesus não são informações, são orientações. Não é uma coisa apenas para eu saber, é para eu seguir, é para eu considerar como um ensinamento precioso para a minha vida, para que então eu possa crescer diante do Senhor. A ouvir a palavra do Senhor com atenção e com intenção é ter um coração aberto para aprender com Ele, aprender tudo o que Ele tem para nós. Ou eu ouço ao Senhor Jesus com a intenção de ser transformado por Ele, ou eu ouço apenas como alguém que fica observando as coisas acontecerem ao meu redor, mas nada muda na minha vida, e nada muda se você não mudar. É necessário experimentar essa transformação do Senhor. Aquele homem que ouviu e foi negligente, ele construiu a sua casa sobre areia e ela caiu na primeira tempestade. Mas o ouvinte prudente, que tinha atenção e intenção, ele ouve e ele constrói a sua casa sobre a rocha eterna, sobre o poder soberano de Deus, e assim enfrenta as lutas. Como construir uma casa, uma família sobre a rocha? Em primeiro lugar, ouvindo as palavras do Senhor com atenção e com intenção de aplicar a nossa vida. Em segundo lugar, eu construo essa casa sobre a rocha quando eu estou praticando com fidelidade e com perseverança. O versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, não basta ouvir o que Jesus fala, é preciso obedecer. Tiago já diz isso. Eu não posso só ouvir a palavra, eu tenho que praticar a palavra. Tem que ser um praticante da palavra, tem que ser alguém que obedece.
A diferença entre o prudente e o insensato não está na aparência da casa, está no fundamento, que é a obediência. É colocar em prática. A obediência, ela é um alicerce verdadeiro de uma fé verdadeira. Jesus, ele valoriza muito mais o praticante do que o teórico, porque o praticante está ali no dia a dia, o teórico tem a teoria, mas não aplica isso à sua vida. Não basta somente admirar o Sermão do Monte, é preciso viver o que ele disse. E Jesus está dizendo isso. Vai sair daqui admirado com tudo que você ouviu, não é suficiente. Tem que ser praticante, tem que ser obediente ao Senhor. Quando nós rendemos as nossas vidas a Jesus, passamos a ter um coração ardendo para obedecer a Ele. Mas quando a gente faz isso, o inimigo se levanta para nos atrapalhar. Toda vez que você consagra a sua vida a Jesus, o inimigo se levanta para te fazer desistir de um compromisso de fidelidade a Ele. Faz isso comigo, faz isso contigo, com o pastor Douglas, com a pastora Zélia, com a pastora Sheila, com todos nós. O inimigo, ele tenta nos atrapalhar na nossa jornada cristã, só que o nosso inimigo, ele já está derrotado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é verdade ou não? Amém. É isso que nós cremos. E quando nós entendemos isso, então, nós passamos a obedecer ao Senhor com perseverança, porque Ele nos capacita a perseverar. Não dá para desistir na jornada cristã. Está muito difícil. Sim, é claro, as tentações, elas são muito fortes, mas quando eu tenho foco no Senhor Jesus, Ele me fortalece. Ele me capacita a perseverar, a esperar o tempo de Deus, para aplicar ali, ver a realidade das promessas do Senhor sendo realizadas na minha vida, quando eu espero o tempo de Deus, quando eu espero a forma de Deus. É ouvir e obedecer à vontade do Senhor. É assim que a gente edifica a nossa casa sobre a rocha, quando a gente pratica com perseverança, porque virão as lutas, elas sempre virão. Jesus não prometeu vida fácil, mas Ele prometeu estar do nosso lado. E nós precisamos praticar a palavra do Senhor, ainda que os nossos amigos digam, está louco, tem nada a ver isso aí. Vocês vão seguir a Bíblia, ela é um livro antigo, ela é um livro ultrapassado, a gente vive num outro momento agora, essas vozes virão ao seu ouvido como vem ao meu, só que nessa hora é a hora da perseverança, é hora de resistir, é hora de esperar o tempo do Senhor. Para construir uma vida sobre a rocha, eu preciso praticar os ensinamentos sim, mas com fidelidade, tá bom, Senhor? E eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E eu não vou desistir, eu vou perseverar. As lutas vão se apresentar, mas eu estarei firme ali, firmado na rocha fiel, porque o Senhor, em todo tempo, vai me fortalecer, vai me capacitar a perseverar e não desistir no meio do caminho. Desiste não desista da sua família, não desista de caminhar com Jesus, não desista de buscar a direção do Senhor, ainda que pareça que Ele está demorando demais para te responder, espere no Senhor, espere com paciência no Senhor, no tempo certo Ele vai revelar a sua vontade, para a minha vida e para a sua vida, simplesmente espere. Enquanto o Senhor não responder claramente a tua oração, não saia do seu lugar, não faça uma escolha, não tome uma decisão sem ter a certeza de que ali é a vontade de Deus. Porque se você não tiver certeza que é a vontade de Deus, talvez a sua vontade mude. Porque nós mudamos conforme as circunstâncias. Quando o Botafogo ganhou aí o campeonato, um monte de botafoguense apareceu aí. Né, João? Aí apareceu, a história do Botafogo é linda, tal, aquela coisa toda ali, mas ninguém falava disso. Mas aí está aí. Aí agora, a galera já começa assim, será? Os vascaínos estão aí sofrendo. A gente muda conforme as circunstâncias, irmãos. A gente muda. Mas Deus não muda. Ele é imutável.
Ele é o Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso, quando eu espero Deus revelar a sua vontade para mim, eu sei que essa vontade não vai mudar. Ah, Deus me disse isso hoje, e amanhã Deus diz uma coisa diferente do que Ele disse ontem. Não é Deus não, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não muda. Os propósitos de Deus para a nossa vida não mudam a cada dia. Então, fica ligado nisso, para você então entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Quer edificar a sua casa sobre a rocha? Terceira maneira de fazer isso é suportando as lutas com firmeza. Versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Como eu disse, quando nós nos rendemos a Jesus, muitas lutas se apresentam. E sabe que elas se apresentarão até a gente ser promovido à glória celestial. Enquanto isso, nós estaremos enfrentando lutas aqui. Jesus, ele descreve as circunstâncias dessas lutas, as circunstâncias que essa casa sofreu. Essa casa, ela sofreu ataques do alto, ataques do lado e ataques por baixo. Era chuva por cima, era vento nas paredes, era água subindo. E essa casa foi atacada de todos os lados, mas ela resistiu, porque o seu fundamento era o próprio Senhor Jesus. É assim, essas chuvas, esses ventos, esses rios transbordando, representam as lutas que a vida nos apresenta. Mas quando nós estamos fundamentados no Senhor Jesus, quando Ele é o alicerce da nossa vida, nós enfrentamos essas provações e somos feitos por Ele mais do que vencedores, pelo seu amor por nós. E quando essa tempestade acaba, quando os ventos acalmam, quando o rio deixa de transbordar, a casa continua em pé ali, não porque ela é forte sozinha, mas porque ela está fundamentada em Cristo Jesus, a nossa rocha. Assim devem ser as nossas vidas. É preciso reconhecer que as lutas, elas vêm para todos. Elas não vêm só para alguns, elas vêm para todos nós. Hoje a gente ouviu um testemunho de manhã disso. As lutas vêm para todos nós. As lutas vêm quando eu chego em casa, depois do culto de oração, depois de pregar sobre perseverança na oração, e a Carla diz assim: ó, tá tudo bem. Quando ela começa com essa frase, assim, tem alguma coisa que aconteceu. Já sei que está tudo bem, aconteceu alguma coisa. Então, está tudo bem, fica calmo. Falei, já me dá o meu remédio. Como isso? A Daniele foi atropelada por uma outra coisa. Que isso? Onde está? Ela já está em casa, está tudo bem. Saindo do trabalho, voltando para casa. E aí, está ali Benjamin, ali chutando para todo lado. Glória a Deus por isso. As lutas vêm para todo mundo. Nesses dias, Bianca manda assim: pastor, olha pela Kathleen, que ela está lá no hospital internado. E ela está aqui, e hoje eles estavam aqui agradecendo. Porque as tempestades, elas vêm para todos nós. Mas sabe, quando nós temos a nossa esperança nas mãos do Senhor Jesus, nós sabemos que vamos atravessar tudo aquilo, o vale sombrio ali, e vamos chegar do outro lado. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é o alicerce da nossa vida. Jesus, ele não diz assim, no versículo 25, se vier a chuva, se vierem os ventos, se os rios transbordarem. Não, ele não diz isso, ele diz, caiu a chuva, os ventos deram, os rios transbordaram. É uma realidade, nós enfrentamos lutas, mas nós não estamos sozinhos, porque está conosco o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele que é a direção da nossa vida, Ele que é a fonte de força para nós, Ele que é a direção para a nossa vida. A vida cristã, ela não é isenta de lutas, mas ela é marcada pela presença do Deus Altíssimo, nos fortalecendo, cuidando, consolando, dirigindo a nossa vida. Essa é a nossa fé. Fundamentar a minha casa na rocha eterna é dizer: Senhor, me dá forças que eu vou perseverar. Senhor, me dá forças em meio a todas as lutas. Eu vou enfrentar essas lutas sem duvidar. Eu não vou ficar me lamentando, eu vou continuar te adorando. Como a gente canta, né? Está chorando, louve. No meio das lágrimas.
com a netinha queimada 14% e dando versículo para todo mundo ser abençoado, porque a gente sabe quem é a nossa rocha, e é o Deus infalível, que nunca nos abandonou, jamais nos desamparou, nunca esqueceu e jamais deixou de ouvir o nosso clamor. Esse é o nosso Deus. Quer edificar sua casa sobre a rocha? Confie no Senhor. Dependa do Senhor em todo momento, porque o que sustenta a casa não é a ausência de lutas, o que sustenta a casa é a presença do fundamento certo, Jesus. O justo não é poupado da dor, mas é preservado no meio dela. Deus, ele enxuga as lágrimas. Sabe o que sustenta uma casa? Não é a aparência, mas o alicerce. É o fundamento. Você está passando por lutas, assim como eu, assim como todos nós aqui. Não tem ninguém aqui nesse lugar sem lutas. Está enfrentando lutas. Corra para o alicerce certo. Corra para o fundamento certo. Vá para embaixo da sombra dos braços do Altíssimo, porque ali é lugar de proteção. Ali é lugar de consolo. Ali é lugar de refrigério. Ali é lugar de renovar as forças para continuar caminhando e vivendo a vontade de Deus. Como edificar a minha família sobre a rocha? Ouvindo com atenção e intenção a palavra do Senhor, praticando essa palavra com fidelidade e com perseverança, suportando as lutas com firmeza, mas em último lugar, reconhecendo a autoridade da rocha. Final desse trecho, versículos 28 e 29, dizem assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Quer edificar sua casa sobre a rocha? Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Senhor, é o Senhor que governa a minha vida. Eu não quero mais tomar nenhuma decisão sem entender a tua vontade para mim. Senhor, eu não vou dar mais nenhum passo enquanto o Senhor não falar claramente comigo. Senhor, me protege. Senhor, me dirige. Senhor, me consola. Senhor, é só o Senhor que manda na minha vida, não é mais ninguém. Não é o chefe, não é o pastor, não é o líder, não é o professor da EBD. Eles são apenas instrumentos nas tuas mãos. É o Senhor quem manda. É o Senhor quem dirige a minha vida. É o Senhor que governa, que está sentado no trono da minha vida. É convidar o Senhor Jesus em todo momento ali, para reinar sobre a nossa vida. E quando o Senhor Jesus, ele reina sobre a nossa vida, ele reina sobre a nossa casa. Porque quando Jesus reina na vida do marido, ele vai ser o marido que vai honrar a sua esposa, que será fiel a ela, que vai protegê-la, que vai estar ao lado dela em todas as situações, que vai cuidar da sua esposa como um cristal precioso. Se Deus, ele reina e governa o coração da esposa, ela será a mulher sábia que edifica a sua casa. Se Deus, ele governa o coração dos filhos, os filhos honrarão a seus pais e cuidarão deles e darão valor a eles. Quando o Senhor governa a nossa vida, ele governa a nossa casa. Porque os ensinamentos de Jesus não somente inspiram corações, os ensinamentos de Jesus transformam vidas. Quando nós reconhecemos, tu és o Rei, tu és o Senhor, não tem ninguém como o Senhor, eu dependo de ti, eu quero depender do Senhor. O texto diz que aquela multidão toda reconheceu a autoridade de Jesus. Já aconteceu na sua vida alguma vez que essa autoridade de Jesus não foi reconhecida por você, e você fez escolhas e depois se arrependeu? Responde só aí para você, mas muita gente dizendo sim. É exatamente isso. Não pode ser a minha vontade a prevalecer. Tem que ser a vontade de Deus para a minha vida. Ele deve governar a minha vida. Ele deve dar a direção para a minha vida. Hoje, quando nós celebrávamos aqui a ceia do Senhor, nós relembramos o amor intenso de Deus por nós, que entregou seu único filho, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos celebrando a um Deus que está morto, nós estamos celebrando um Deus que vive, e não apenas um Deus que vive, é um Deus que reina, e não apenas reina hoje, Ele reinará em toda a eternidade, e isso faz toda a diferença para a nossa vida.
A gente ouvia um testemunho de um missionário preso lá no Irã por pregar a palavra de Deus. E ele apanhou, ficou na solitária 6 meses sem ver ninguém, sem poder falar uma palavra. Depois ele foi para um momento em que, sim, ele podia conversar. E depois ele estava ali pregando a palavra naquela prisão, e chegou para ele um muçulmano, dizendo assim: olha, eu estou preso injustamente aqui, mas o meu Deus está morto, e dizem que o teu Deus está vivo, então ora por mim, ora por mim. E aquele missionário, todo arrebentado de apanhar, ele orou por aquele homem. No dia seguinte, aquele homem sai procurando pelo missionário preso: cadê você, cadê? E ali achou e disse: olha, seu Deus está de verdade vivo, porque hoje saiu a minha liberdade, você orou ontem. Esse homem sai, ele era muçulmano, mas ele entrega a sua vida para Jesus, foi transformado num pregador da palavra de Deus. 5 anos depois, quando esse missionário que orou por ele recebe a liberdade, vai encontrá-lo, e ele está ali liderando uma congregação, ele estava plantando uma igreja, e ali tudo fruto daquele testemunho, quando alguém disse para aquele homem: o meu Deus está morto, mas dizem que o seu Deus está vivo, então ora por mim. E aquele homem orou. Querido, você está aqui porque o Deus vivo, todo-poderoso, soberano, trouxe você até aqui. Não foi por acaso, você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida, e sabe qual é? Que a sua vida esteja edificada sobre a sua palavra. Não adianta admirar Jesus e não se render a Ele. Não adianta achar legal os ensinamentos do Senhor Jesus e não dizer assim: eu estou aqui, Senhor, toma minha vida, faça a tua vontade. Mesmo se eu estiver chorando, Senhor, me usa para mostrar o teu amor. Mesmo se eu estiver vivendo dor, Senhor, me usa para mostrar a sua graça. Senhor, em qualquer circunstância, usa a minha vida. Me ajuda a edificar a minha vida sobre essa rocha fiel, eterna, que não vacila, que nenhum tipo. Flavinho falou aqui lá de Mianmar, do terremoto. O terremoto pode até mover placas tectônicas gigantescas, mas não pode mover Jesus Cristo, a rocha eterna. Ele é o Criador de tudo e de todos. E esse Deus, que é o Criador de tudo e de todos, Ele está aqui agora, para ser o fundamento da sua vida, ser o fundamento da sua família, ser o fundamento da sua casa. E virão sim os ataques por cima, pelo lado, por baixo, por todas as formas, mas a sua vida permanecerá em pé, porque Ele te sustenta. Mas Deus, Ele faz isso com aqueles que reconhecem a sua autoridade, que se entregam para Ele. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, deseja reconstruir a sua vida sobre essa rocha que é Cristo. Talvez a sua fé esteja assim meio que desmoronando. Talvez você esteja aí pensando em desistir da sua família, desistir de um projeto de Deus para a sua vida, parar no meio do caminho. E Deus está dizendo: querido, eu estou aqui para ser o fundamento da sua vida, para renovar as tuas forças, para te dar alegria. Mesmo se alguém falhou com você, mesmo se alguém te decepcionou, mesmo que alguém tenha mentido para você, eu não minto, eu não falho, eu não abandono, eu não desisto, eu estou aqui, pronto para te receber. E quando eu reconheço isso e me rendo diante do Senhor, Ele cuida de mim. A rocha eterna, Jesus Cristo, está aqui hoje, e está disponível para você. Ele só está esperando um ato seu, dizendo: eis-me aqui. Entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua casa para o Senhor, entrega o seu relacionamento para o Senhor, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, entrega para o Senhor, dizendo: Senhor, se tem alguma coisa aqui que não te agrada, acerta tudo isso. Onde você está construindo a sua casa sobre areia, não vai suportar. Mas se você hoje convidar Jesus para ser o fundamento da sua casa, para ser o alicerce verdadeiro do seu lar, para ser o alicerce da sua vida, você terá firmeza espiritual até o final. Hoje Jesus está chamando você para começar de novo, começar do jeito certo, ouvindo, obedecendo, confiando, permanecendo nele, permanecendo só nele. Esse é o convite do Senhor Jesus para você hoje. Ouça as minhas palavras e as pratique. Me obedeça. Viva segundo a minha vontade.
Louvor vai estar vindo para cá agora. Eu quero pedir você a fechar os seus olhos. Tem alguma coisa na sua vida que está ruindo? Tem alguma coisa na sua vida que está aí precisando de força, de direção? Você está enfrentando uma luta que parece impossível de ser vencida? Clame ao Senhor Jesus nessa noite, dizendo: Senhor, toma minha vida. Eu quero que o Senhor seja o fundamento, o alicerce. Eu quero que o Senhor seja a fonte de tudo na minha vida. Eu quero firmar hoje, Senhor, o meu coração em Ti, somente em Ti. Talvez hoje, nessa noite, alguém, pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser Teu. Eu quero ser fundamentado nessa rocha, eu quero construir a minha casa sobre o Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui, porque eu sou um ser humano igual a você, eu sou o primeiro a pedir isso. Senhor, firma a minha vida em Ti. Seja o alicerce da minha vida para eu não vacilar em momento nenhum, eu não duvidar em momento nenhum. Senhor, eu preciso do Teu poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Sabe, querido, talvez hoje você queira pedir ao Senhor mudança na sua casa, mas sabe com quem começa a mudança? Com você mesmo. Seja você a mudança que você espera na sua família. Se você espera que o seu cônjuge mude, passe a mudar você primeiro. Peça ao Senhor isso: me muda, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estou fraquejando, Senhor. Senhor, estenda a Tua mão e abençoe a minha casa, abençoe a minha família, abençoe a minha descendência. Esteja comigo por onde eu for, Senhor. Seja a direção, a proteção, o consolo, seja a rocha sobre a qual a minha vida está edificada. Há alguém que aqui nessa noite queira pedir ao Senhor isso: Senhor, toma a minha vida, seja o fundamento, o alicerce da minha vida a partir de hoje, Senhor. Eu quero conhecer a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção que proclama uma bênção. E enquanto estivermos cantando, se nessa noite você quer pedir ao Senhor Jesus: Senhor, me ajuda, seja o fundamento da minha vida, seja o fundamento do meu relacionamento. Senhor, eu tenho planos, mas eu quero colocá-los nas Tuas mãos, para que o Senhor confirme ou não confirme, mas cumpra a Tua vontade, revele a Tua vontade. Senhor, eu preciso de Ti. Tem coisas na minha vida que estão desmoronando, eu preciso do Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor? Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Senhor, eu declaro nessa hora que eu preciso do Senhor operando na minha vida, operando no meu casamento, operando no meu relacionamento. Senhor, eu preciso de Ti, me ajudando a resistir. Toma a minha vida, toma tudo que sou, faz tudo novo em mim. Você quer pedir isso para o Senhor Jesus? Saia do seu lugar e venha. Eu quero encerrar esse momento de culto ao Senhor, orando pela sua vida. Talvez você nessa noite: Senhor, eu estou lutando uma luta tão grande, Senhor, e está demorando tanto, mas eu quero novamente colocar essa luta diante do Senhor. Eu quero colocar a minha descendência diante do Senhor. Eu quero colocar a minha casa diante do Senhor. Se é isso, pode sair do seu lugar e vir. Eu quero entregar minha vida a Ti. Pode sair do seu lugar e vir. Deus abençoe, Deus abençoe. Você está aí, conselheiro, sai do seu lugar e venha. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém.
família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Ergue as suas mãos e cante amém. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, e em ti. É contigo e é por ti, e de dia e de noite, entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Somente as vozes declaram amém. Noite quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua casa, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, pode sair do seu lugar e vir. Senhor, toma a minha vida, eu preciso do Senhor. Há mais alguém, mesmo enquanto eu estiver orando, se nessa noite Deus está dizendo, é hora de você vir e colocar a sua vida nas minhas mãos. Eu estou aqui para te fortalecer, para te dirigir. Você pode sair do seu lugar e vir. Bendito Deus, nosso Pai, Tu és o Deus da família, Deus cujos ensinamentos são perfeitos. E quando nós obedecemos a Ti, quando nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, o Senhor nos prepara para as lutas, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos consola nos momentos de dor, o Senhor nos dá a direção quando sentimos perdidos, o Senhor torna tudo novo. É por isso que nós reconhecemos nesta noite, nós dependemos do Senhor. Ó Deus, muitos dos Teus filhos estão aqui à frente declarando isso e pedindo a Tua direção, pedindo a Tua proteção, pedindo que Tu sejas o fundamento da sua vida. Ó Deus, toma cada um em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti. Ó Deus, aquele pensamento mais secreto, aquele desejo mais escondido, não é escondido para o Senhor, ó Pai. Tu sabes as lutas que os Teus filhos colocam diante de Ti, Tu sabes quais são as petições
que eles te apresentam nesta hora, Pai. Tu és também Deus onipotente, e nenhuma luta que os teus filhos enfrentam, que nós enfrentamos, pode superar o teu poder. Por isso colocamos as nossas vidas em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre nós. Tu és Deus onipresente. Nós vamos sair aqui deste lugar em alguns minutos. As pessoas que estão conosco pela internet desligarão os seus aparelhos, mas tu continuarás conosco por onde formos, porque esta é a tua promessa. Tu és o Deus onipresente que está em todos os lugares onde deseja estar, e nós te pedimos, Pai, que tu sejas conosco por onde formos. Ó Senhor, eu sei que nesta noite, assim como eu, pais derramam lágrimas diante de ti por seus filhos, por sua descendência. E eu te peço em nome de Jesus, alcança a nossa descendência onde estiver agora. Mesmo num lugar de trevas, resgata e traz para a tua luz. Mesmo num lugar de prisão, quebra as pesadas correntes e dá liberdade, Senhor. Só tu tens autoridade para isso, Senhor. Ó Deus, toma cada casamento aqui em tuas mãos, Senhor. Restaura a alegria, o amor, a fidelidade, a amizade nos casais aqui, Senhor. Mesmo aqueles que nesta hora não estão aqui, Senhor, mas tu sabes o quanto carecem do teu poder restaurador. Restaura aquilo que parece que está morrendo, mas em tuas mãos nada morre, porque tu és o Deus da vida e da vida abundante. Toma, ó Deus, cada família aqui representada nesta noite, Pai. Estenda a tua mão de poder sobre nós. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, porque nós te amamos e dependemos de ti. E que tu sejas a direção por onde formos. Ouve o clamor do teu povo, Pai. Cuida de nós, Senhor, onde estivermos, Senhor. Nós declaramos nesta noite que dependemos totalmente do Senhor. E se há alguém aqui, Senhor, que não veio à frente, mas em seu lugar está assumindo um compromisso contigo, que a tua mão esteja sobre essa pessoa, para que ela possa cumprir este compromisso assumido diante do Senhor nessa noite. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Senhor, abençoa o nosso caminho de volta aos nossos lares. E por onde formos ao longo desta semana que começa hoje, Pai, que tu estejas conosco, Senhor. Toma as nossas vidas e cuida de nós. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome generoso, soberano, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua descendência. Que o Senhor nos abençoe e nos use para a glória do seu nome. Deus te abençoe nessa semana. Olá, igreja, meu nome é Davi. E o meu nome é Giovana. E esse é o Jornal da PIB. Vamos conferir as notícias da semana e do mês. Então pode rodar a vinheta. Toda segunda, às 19h30, os homens de primeira se reúnem com o seu coral para um momento de preparo, louvor e comunhão. Então, se você é homem, você não pode ficar de fora. E todas as terças e quintas, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso jardim de oração. Então, participe desse momento precioso de intercessão e intimidade com o Senhor. E agora o recado é para a rapaziada. Toda terça e quinta, às 19 horas,
acontece a reunião dos embaixadores do rei, pastor Lino Frota. Se você ou seu amigo tem entre 8 e 17 anos, vocês precisam fazer parte. E toda quarta-feira, às 19h30, nós temos o nosso abençoado culto de oração. Então, se você pode, venha estar cultuando conosco e fortalecendo a sua caminhada espiritual. E no dia 17 desse mês, a partir das 10 horas da manhã, vai estar acontecendo o Churra dos Parças. Então, é um dia de comunhão, risada, conversa de verdade e o que não vai faltar é carne na brasa. Então, se você é homem e quer fazer parte, guarde essa data aí no seu coração e venha com a gente. Valeu? Para mais informações, procura o Robert. E também no dia 17, às 15 horas, as meninas têm um encontro marcado, o nosso Pink Break. Então, se você é menina, venha para você se conectar com outras meninas, se divertir e principalmente crescer espiritualmente. Para mais informações, fale com a Laís. Bateu aquela fome, né? Mas pode ficar tranquilo, porque após o culto temos a nossa cantina. Então não esqueça de passar por lá, comprar o seu lanche e nos abençoar. E todo domingo de manhã, após o culto, nós temos a nossa maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Não falte! Venha para esse momento de comunhão e crescimento espiritual. E na próxima semana estaremos aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração, às 8h30 e às 18 horas. E esse foi mais um Jornal da PIB. Até mais e uma boa semana!